Como mais um exemplo do uso do produto interno, eu queria dar dos dois vetores em R2. Esses dois vetores determinam aqui um paralelogramo e eu queria calcular a área desse paralelogramo. Eu vou fazer isso usando o produto interno, certo? Antes de sair usando o produto interno, eu queria ver umas propriedades do produto interno, que são propriedades que a gente vai usar. Vamos ver se eu não vou esquecer de nada, não só do produto interno, mas coisas que a gente aprendeu, né? Uma propriedade do produto interno é o seguinte: a gente sabe que lembra daquela projeção em A de um vetor B? Isso era igual a A, produto interno com B, dividido pela norma de A. A gente tinha essa fórmula. Eu vou escrever isso diferente, eu quero escrever isso olhando para o produto interno. Então, fica assim. Essa fórmula aqui é boa porque mesmo quando o vetor A é zero, essa fórmula aqui faz sentido, né? O que quer que seja a projeção é zero vezes esse negócio aí. Normalmente a gente vai querer definir como tudo zero, né? Então, se eu fixar o vetor A, essa função aqui, ó, que pega um vetor de Rn, no nosso caso em R3, mas isso vale de Rn em R, certo? Que pega um vetor B e faz com ele o produto interno com um vetor A. Eu pego o vetor B e faço o produto interno com o vetor A. Essa é a minha função. Eu podia chamar essa função de FAzinho assim. Essa função, fazer o produto interno com o vetor A, é como se fosse uma composição de duas operações. Projetar o vetor B no vetor A e multiplicar por um número, certo? Então, projetar e depois multiplicar por um número. Que número é esse? A norma de A, certo? Então eu posso usar o produto interno como sendo uma maneira de expressar essas duas operações de uma vez só. É projetar no vetor A e multiplicar por um número, certo? Isso é um jeito de olhar o produto interno. Uma outra coisa que eu queria lembrar vocês, eu vou apagar isso aqui, é que se eu tenho o tal vetor A, eu posso rotacionar esse vetor só trocando as coordenadas e mudando um sinal, né? Então, se esse vetor A... Agora isso só vale em R2 agora, né? Mas se esse vetor A tem coordenadas A1 e A2, você pode rotacionar ele 90 graus. Vou escrever assim. Fica sendo esse vetor aqui, né? Você troca as coordenadas e muda um sinal. Isso é rotacionar, certo? Eu vou usar essas duas coisas. A propriedade do produto interno poder ser vista como uma projeção seguida de um produto por um número, certo? E vou usar essa propriedade de rotacionar. Rotacionar um vetor A é muito fácil, ok? Então, eu vou usar essas coisas para calcular essa área aqui. Como é que você pode calcular a área, né? Vê aqui, área. Eu vou escrever assim, a área determinada por esses vetores A e B. Se eu pegar esse vetor A e chamar ele de base, você vai falar assim, é base vezes altura, certo? Como é que você calcula a altura do vetor B? Ele podia ter sido um pouquinho mais inclinado para ficar melhor o desenho. O vetor B, ele tem uma altura. Ora, você pega o vetor A e você faz aqui, você olha aqui nessa direção aqui, ó, ortogonal ao vetor A, você pega o vetor B e projeta aqui, né? Isso é a altura, certo? Então, essa área é
base vezes a altura. Base é o tamanho do vetor A. A altura é esse H ali, que é uma projeção. Né? E a gente estava falando do produto interno C. Você multiplicar por um número e fazer uma projeção. Certo? Então, onde que eu tenho que projetar o vetor B para obter a altura? Eu tenho que projetar ele aqui nessa direção ortogonal ao vetor A. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, esse H, ele pode ser escrito assim, ele é a projeção no vetor A rotacionado no vetor B. Você pega o vetor A, rotaciona ele 90 graus e projeta. Aí você vai ter a altura. Certo? Então, a área que a gente quer é norma de A vezes a projeção. Só que não é a projeção em A. Se você projetar em A, você tem um tamanho aqui. Você quer projetar na direção ortogonal a A. Você pega e rotaciona 90 graus, né? Que é esse carinha aqui. Eu vou chamar esse vetor de R, que é o vetor A rotacionado. Não vou ficar escrevendo isso aqui. Projetar em R o vetor B. Certo? Isso daqui que sobrou, a altura é a projeção em R do vetor B. Se o vetor R é o vetor A rotacionado, então esse vetor R é esse carinha aqui, menos A2, A1. Certo? E qual que é a norma do vetor R? É a norma do vetor A, né? Eu só rotacionei, o tamanho do vetor não muda. Então, no fundo, essa área aqui é a norma desse vetor R vezes a projeção em R de B. Essa é a área que a gente quer calcular, isso daqui. A menos de um sinal, porque essa projeção tinha um sinal. Então, a rigor, você tem que tirar aqui o valor absoluto. Eu não queria ficar escrevendo isso não, porque vai ficando sujo. Eu não vou escrever não, esse valor absoluto aí. Então, a área a menos de um sinal é isso daqui. Tá? Vou botar aqui, a menos de sinal, tem um sinal aqui. Sinal. Certo? É isso aqui. E a gente viu que isso é o quê? R, produto interno, com o vetor B. Então, fazer o produto interno é você fazer duas coisas, projetar e multiplicar por um número. Você quer projetar e você quer multiplicar por um número. Que número é esse? É o tamanho do vetor A, porque é a base. Aí você vai ficar base vezes a altura. E o tamanho do vetor A é o tamanho do vetor R mesmo. Então, é isso que você quer. Agora, como é que faz essa conta? Você tem as coordenadas do vetor R e você tem as coordenadas do vetor B. Então, é a primeira coordenada do R vezes a primeira coordenada do B, mais a segunda coordenada do R vezes a segunda coordenada do B. Né? Que se você reorganizar, fica assim, A1 B2 menos A2 B1. Essa área, a menos de um sinal, é esse negócio aqui. Se você quiser sem o sinal, você tira o valor absoluto, né? Certo? Agora, só para lembrar, esse número aqui, ó, se você escrever uma matriz assim, o determinante dessa matriz é A1 vezes B2 menos A2 vezes B1. Então, na verdade, essa área, a menos de um sinal, é o determinante da matriz cujas colunas são esses dois vetores. Certo? A gente fez isso sem falar de determinante. A gente ainda vai falar de determinante, mas um jeito de ver o determinante é como sendo a área dessa matriz. Né? É isso.